Fala, meu povo. Olha, todo torcedor de time de futebol sempre reclama que o clube dele é prejudicado pela arbitragem. Não tem um que não reclama. Mas vou dizer uma coisa para vocês. O clube de futebol mais prejudicado nesse país chama-se Vasco da Gama. O que fazem com o Vasco é um absurdo. Ontem, então, foi surreal naquele empate do Fluminense. Aquele pênalti na falta, que o jogador espalma a bola, é uma vergonha. Foi da outra vez também que São Januário foi punido, e aí um juiz aí de um tribunal do Rio de Janeiro não liberava mais São Januário. Parece que tem uma força oculta. Ô, gente, que impede o Vasco de crescer, de melhorar, de sair do buraco. Parece que é gente que empurra o Vasco para baixo. É um absurdo o que fazem com o Vasco no Rio de Janeiro. E, ó, pode me xingar, eu penso isso mesmo, enfim. Meu amigo, tá aí. Repercussão muito grande, situação da arbitragem, não só a nível nacional, mas internacionalmente, certo? Vamos falar muito ainda sobre o jogo contra o Fluminense, que ainda é motivo de preocupação, porque domingo tem um clássico contra o Botafogo. A FERJ simplesmente convidou aí os clubes aí, tanto o Vasco quanto o Fluminense, para poder participar de uma reunião. O Alexandre Matos falou que não vai perder tempo, certo? A gente vai falar aqui sobre quais seriam as soluções aí para resolver esse problema de arbitragem no Rio de Janeiro. E vamos falar também sobre a situação de saída de jogador, certo? Hoje o Vasco finaliza mais um jogador aí, negócio fechado. E a gente também vai falar aqui sobre a chegada do nosso volante, né? Do Força hoje aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, entre outros reforços aí que o Alexandre Matos está buscando. Segundo a Rádio CBN, 4 reforços, perfeito, e o Vasco tem até o dia 7 de março para qualificar o seu elenco. Peço a você que não é inscrito para se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Vamos começar falando aqui sobre essa situação do jogo entre Vasco da Gama e Fluminense, porque isso deu desdobramentos hoje aí. O seguinte, nacionalmente, internacionalmente, foi o assunto do dia aí, muitas pessoas falando aí desse erro aí de arbitragem. Mais um árbitro vai ser simplesmente afastado? O que eu creio é o seguinte: chegou a hora da FERJ investir em material humano. Cara, se você não tem capacidade dentro do Rio de Janeiro de ter arbitragem, traz árbitro de fora. Agora o Vasco da Gama não pode ser prejudicado pela 4ª partida consecutiva. E a FERJ, né, no dia de hoje, convidou aí os representantes de Vasco e de Fluminense, tá, para fazer as suas respectivas ponderações sobre o clássico na arbitragem. O Rubens Lopes, presidente da FERJ, só pode estar de sacanagem. A responsabilidade é sua e você convidar o Fluminense. O Fluminense foi prejudicado em quê? O que o Fluminense foi prejudicado? O Fluminense ontem foi beneficiado, entendeu? Beneficiado, como o Flamengo também foi beneficiado no clássico contra o Vasco da Gama. Então, uma vergonha o que está sendo feito com o Vasco da Gama. Um campeonato que o Vasco era para ser o líder e o Vasco é prejudicado. E aí, meu amigo, tem um clássico contra o Botafogo. Como é que vai ser? Essas arbitragens de merda aqui do Rio de Janeiro, o Vasco sai muito prejudicado nessa situação porque perde 2 zagueiros aí considerados titulares. O Vasco perde aí o João Vitor, monstro, está jogando muito, certo? E o Vasco também vai perder o Medel. Um tomou o 3º cartão amarelo e o outro não fez nada, foi expulso por conta desse árbitro aí debilóide. Então, gente, tem que ser visto com carinho, porque os clubes investem milhões num planejamento para que, porra, árbitro vagabundo, para que diretor vagabundo da FERJ, porra, venha roubar, né? Não, não pode. Bom,
o seguinte, sobre essa situação aí de jogador saindo, deixando o Vasco da Gama, né? Hoje a gente toma conhecimento que o Capasso vai para o Olímpia, Capasso deixa o Vasco da Gama. A gente acredita que, com isso, abre mais uma vaga aí de estrangeiro, né, para o Vasco preencher. O Vasco que está firme e forte aí no mercado. Então, a gente deseja sorte aí, um ano de empréstimo junto ao Olímpia do Paraguai. E o Vasco da Gama hoje, né, teve a chegada aí do Esforza no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Rapaz que tem 21 anos, mas a gente viu como que é maduro ali nos dizeres dele, já chegou ali dando o recado. Ele disse, ó, venho para competir, dar o melhor pelo clube e ajudar meus companheiros, né? E ele se colocou já à disposição do Ramon Dias, né? Falando com o BTB Esportes, dizendo o seguinte, ó, estou bem, chego com o ritmo do pré-olímpico, venho para competir e dar o melhor para os meus companheiros, né? O Vasco tinha, né, até hoje, né, 19 horas aí, para poder fazer essa situação aí da inscrição do atleta, certo? O Ramon Dias quer contar com ele. Vamos ver se o Vasco consegue aí no plantão inscrever o jogador para a partida contra a equipe do Botafogo, porque a gente vai precisar, sim, um reforço de peso. O jogador que colocou o Hendrick, um dos melhores atacantes brasileiros na atividade, no bolso pré-olímpico. Bom, e a gente fala aqui também sobre a situação de reforços aí no Vasco da Gama. Isto porque, né, abriu-se uma vaga de estrangeiro. O Vasco tem até o dia 7 para contratar. Segundo a Rádio CBN, o Vasco vai atrás de mais 4 reforços. E já disse, o time do Vasco da Gama é bom, não é fraco. Está aí. O Vasco joga de igual para igual com qualquer um. Mas para ser campeão tem que contratar, certo? E o nome da vez é o Álvaro Baleal. Esse é o nome da vez aí. Vasco estudando uma possibilidade de trazê-lo junto ao Cincinnati, né, o argentino. É aquele tipo de jogador que é 777, gosta e gosta bastante. Assim como o Vasco fez uma proposta aí, né, de um projeto de trabalho para o Lúcio Rodrigues, e o Vasco aguarda aí a manifestação do atleta sobre essa situação. Então, o Vasco, aos poucos, se reforçando, e eu espero o seguinte, que o Vasco vá mesmo ao mercado. E, para encerrar aqui, mais tarde a gente vai falar sobre isso, o seu Pedrinho hoje, né, deu uma de Kelly aqui, né? A 777 notificou que não é para o moço falar, né? Aí ele, porra, fez igual a Kelly aqui, né? Vem aqui, que agora eu tô mandando. Venha, cachorrinho, a sua dona tá falando. Assim que o Pedrinho fez, né? Igual a Kelly Key. Lembra da Kelly Key? Pois é. Gente, é só Deus e as coisas vão dar certo, porque a gente tem gente competente, como o Ramon, como o Alexandre. E, olha, é difícil, é difícil. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.